6 em diante, 6 a 14, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu os convido a se colocarem de pé, em reverência a essa palavra. Diz assim o texto, Malaquias 1:6: O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificar-te, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai em favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomar houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira e desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Amém? Assentados. Nós estamos estudando o livro do profeta Malaquias, o último livro, o último profeta do Antigo Testamento. Se segue a esse texto, são os 400 anos de silêncio, por assim dizer, aquilo que a gente chama de um período intertestamentário. Estudamos já anteriormente o profeta Zacarias, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, juntamente com Malaquias, são os profetas pós-exílios. Nós estudamos aqui também já o livro de Neemias, a reconstrução dos muros. Antes de Neemias veio Zorobabel. Nós acompanhamos essa história do povo pós-exílio, as suas lutas. Foi difícil construir o templo, foi difícil reconstruir a muralha, os muros de Jerusalém, mas agora o templo estava construído, os muros estavam construídos. Então o que é que está faltando? Qual é o problema? O que é analisado aqui no livro do profeta Malaquias, que vem depois, não só aqui na ordem que é colocada na Bíblia, mas também na ordem cronológica, depois de Zacarias e Ageu.
é mais fácil levantar paredes do que edificar vida. Ser engenheiro, digamos assim, e construir uma estrutura e mantê-la de pé, é mais fácil do que edificar um caráter, edificar pessoas, fazer discípulos. Então o tempo estava lá. Mas agora o problema não era a falta do tempo. O problema era a qualidade do culto. O problema era a qualidade. Era que se estavam fazendo, a forma como estavam fazendo no tempo, a forma como se estava vivendo, a vida que deveria ser para Deus. O que Deus quer é estar no meio do seu povo. Um dos textos mais lindos de Zacarias, que eu gosto bastante, é quando diz que a cidade, lá no capítulo 2 de Zacarias, não teria muros, porque o Senhor estaria no meio dela. O Senhor seria uma muralha de fogo, o que Deus quer é estar entre o seu povo. Deus quer adoração. Lá no breve catecismo na Confissão de Fé de Justiça, Assembleia lá de 1643 a 1649, que nós votamos, a primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? E qual a resposta? Todo presbiteriano sabe na ponta da língua. Quero ver se vocês sabem mesmo. Qual o fim principal do homem? Falar com certo, tímidos, mas certos, né? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O principal da vida cristã, se a gente perguntar assim a algum irmão, assim, que eles estão afã ali no trabalho, né, no ativismo, não, a principal coisa da vida cristã é o evangelismo. Não é o evangelismo. A principal coisa da vida cristã é o culto, é a adoração. Adoração a Deus. Nós evangelizamos, né, para que as pessoas se convertam e sejam também adoradores. O fim principal do homem é glorificar a Deus, e daí gozá-lo, desfrutar dele, e gozejar-se nele para sempre. O que está sendo desprezado aqui é exatamente o culto. Ele é oferecido, mas é oferecido de uma maneira que Deus não aceita. Quando pensamos nos nossos relacionamentos interpessoais, a gente mesmo, né, falando, pode ser que você dê alguma coisa para alguém, querendo agradar, e não agrade. Eu fiz para você, mas você errou feio. Você deu para a pessoa uma coisa que a pessoa não gosta, não quer. E o pior é quando você faz isso sabendo o gosto da pessoa. Você pensa, não vou economizar. Você paga qualquer coisa. E normalmente, quando a gente quer agradar, a gente procura saber o que a pessoa quer, o que a pessoa gosta, dependendo da situação, a gente não mede esforços, a gente dá o nosso melhor. E a pergunta é: por que para Deus não é o melhor? Porque Deus aceitaria qualquer coisa, qualquer jeito, de qualquer maneira. Houve um tempo recente na igreja, e ouvíamos muito isso, as pessoas iam para frente cantar. Eu disse que o que havia, porque graças a Deus eu não tenho ouvido mais essa expressão. Não sei se continua por dentro do mesmo jeito, mas a fala, pelo menos, a gente não ouve mais. A pessoa vinha para frente cantar: irmãos, eu não ensaiei não, a minha voz está ruim, mas como é para o Senhor, vamos lá, né? Ué, não é para o Senhor, para o Senhor tem que ser o melhor. Eu até entendo, assim, eu não estou com condições, mas eu quero dar para Deus. Para Deus eu vou me esforçar e dar o melhor. Mas da forma como era falado, parecia que não, para Deus qualquer coisa serve.
Deus não quer saber da forma externa, né? Não é o melhor cantor, não é isso. Né? Deus, ele vê o coração, como disse lá, Deus para Samuel, ao caso da unção de Davi, que veio os filhos de Jessé, fortes, bonitos, né? O que Jessé pensava realmente que podiam ser escolhidos, o que Samuel pensava que fosse escolhido, seriam escolhidos, e na verdade Deus não escolheu nenhum daqueles, não escolheram nenhum daqueles. Ele escolhe conforme a sua vontade, ele vê o coração. Ele falou isso para Samuel: o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Esse texto de Malaquias, ele começa com uma expressão sentença pronunciada pelo Senhor. Sentença. Já vimos na semana passada, até o versículo 5. Só estou retomando essa ideia do primeiro versículo para te perguntar: você está lendo um texto, um livro, que começa com sentença, você acha que vem coisa boa, né? Vem carinho, ou vem chicote, advertência? Começa assim: sentença do Senhor. O que você acha que vem? Carinho? Não, não é carinho. Não é porque está tudo bem, são 100 sentenças. Outra coisa que eu preciso retomar, isso da introdução, é que esse livro do profeta Malaquias, ele tem um formato diferente dos outros profetas, porque ele vem assim com perguntas e respostas. Parece que é retórica, como se Deus estivesse perguntando, o povo também estivesse perguntando, por exemplo: o que nós temos te ofendido? Aí quando falam disso, o que nós temos te roubado? Perguntas às vezes com um som até cínico, mas essas perguntas de Deus também faz perguntas para o povo. Então nós vamos ver aqui o problema do culto a Deus. O culto deve ser oferecido a Deus. Nós temos essa noção no Novo Testamento, no Antigo Testamento, deve ser o melhor. No Antigo Testamento, um exemplo de culto que nós temos, da forma como Deus trata, está lá no livro de Gênesis. A primeira aceitação e a primeira rejeição do culto foi com Abel e Caim. Ambos ofereceram culto a Deus. Ambos, no tempo decorrido, trouxeram uma oferta a Deus. E a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim foi rejeitada. E lá no texto, hoje você pode conferir, Deus aceitou Abel e sua oferta, e rejeitou Caim e sua oferta. Interessante essa ordem, porque ela é proposital, ela está de forma intencional no texto do livro. Deus primeiro aceita o adorador, depois Deus aceita a adoração. Então Deus está mais preocupado, não é com a forma externa, é com a forma interna. Não é o que você faz, primordialmente como faz, mas o que você é. Deus primeiro aceita a oferta do adorador e depois aceita a oferta. Tanto é que quando Deus, naquela ocasião, quando ele fala com Caim, ele fala assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. A gente não sabe ali, assim, tem detalhes da história, o coração de Caim, só vê ali o fato. Mas, se procederes bem, é certo que será aceito. A outra ocorrência de adoração, são várias, nós estamos pensando aqui no Antigo Testamento, é a história de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho ao Senhor e foram consumidos. Então não basta oferecer qualquer coisa, é oferecer o que Deus quer, é adorado como Ele quer ser adorado, com
conforme diz a Bíblia, conforme diz as Escrituras. No Novo Testamento, em João capítulo 4, nós temos um encontro de Jesus com a mulher samaritana. Deve ser bem vivo ainda na sua mente. E ali, quando a conversa vai avançando, Jesus com a mulher samaritana, ela faz uma pergunta a Jesus sobre a adoração. E qual é a preocupação dela? Eu creio que a preocupação dela traduz a preocupação do povo ali. Onde nós devemos adorar? Aqui, sabe, Samaria, Monte Samaria, Monte Gerizim, ou em Jerusalém? Porque os judeus dizem que o lugar certo de adorar é lá. Os nossos líderes, os nossos pais, dizem que o lugar de adoração é aqui. Qual foi a resposta de Jesus àquela pergunta? Nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. No Novo Testamento tem um texto de Paulo que diz que a gente deve oferecer a Deus um culto racional. Um culto racional. É esse culto racional que Deus aceita. Mas vamos ver aqui o que estava acontecendo. Do versículo 6 ao versículo 8, nós temos a queixa de Deus, a apresentação do problema. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Era uma afirmação comum, senso geral, podemos dizer um ditado popular. O filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. E aí Deus começa, a partir dessa premissa, desse ponto comum certo, isso vocês estão tudo certo, não é? O filho faz isso com o pai, honra o pai. Vocês entendem isso, vocês compreendem isso, vocês sabem disso, vocês pregam isso, vocês exigem isso dos seus filhos, que o filho honre o pai. Aí nós temos, se eu sou pai, cadê a minha honra? E o servo deve honrar o seu senhor. Todo mundo sabe disso. E vocês dizem que eu sou o Senhor. E se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Onde está a minha honra? Vocês estão desprezando o meu nome. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. Deus é o Pai. Deus é Pai. Deus é Senhor. Deus merece o amor, merece a honra, o respeito, tudo de nós. No começo do texto, quando ele pergunta, por que nos tem amado? Uma pergunta que chega a soar com uma dúvida do amor de Deus. Por que nos tem amado? Talvez olhando para as circunstâncias, que o Messias não tinha vindo ainda, que Israel ainda estava em Jerusalém, estava de volta à terra, o templo tinha sido reconstruído, os muros tinham sido reconstruídos, mas Israel não era aquela potência. Não era o mesmo Israel no tempo de Davi, que eles tinham diferentes. E eles falam, por que não tem? Por que o Senhor não se amar? Aí Deus vai lá na origem, Deus vai lá atrás, fala assim, faz menção a Jacó e Esaú. Fala assim, a vez Jacó e aborreci de Esaú. Eu escolhi vocês. Não podia não ter escolhido. Porque Deus escolheu não foi que ele previu. Deus escolheu não foi baseado na sua presciência. Deus escolheu não foi porque um dia ele viu que Israel seria bom. Então Deus escolheu porque ele ia usar o bom. Foi segundo o beneplácito da sua vontade. O que ele quis. Eu escolhi vocês. Vocês eram o menor da terra. Eu escolhi vocês. Eu amei vocês. Isso deveria dar em retorno uma gratidão. No Novo Testamento tem uma parábola lá dos devedores, né? Ele diz que um devia X, outro devia muito mais, e aquele que devia muito, foi perdoado.
perdoado. Pediu ao Senhor e foi perdoado, suplicou e foi perdoado. Assim que ele saiu da presença do Senhor, tivesse comparado com ele e compassivo, ele encontrou um conservo que devia a ele bem menos, muito menos. E aí ele agarrou aquele servo de espada, e o discurso do servo foi o mesmo discurso que ele fez do Senhor. Só que ele não teve compaixão, ele mandou prender o servo. E aqueles que o viram contaram: o Senhor tinha perdoado. E aí o Senhor disse que ele foi mal, ele prendeu. Deus nos perdoou muito. Então nós devíamos amar muito. A nossa dívida era impagável. Tem a história da mulher que está lavando os pés, Jesus secando com o seu cabelo, e quando os discípulos vão que ela fosse arrependida, para saber quem era aquela mulher, e Jesus disse para ele assim: olha, a quem muito se perdoa, muito ama. Ela estava demonstrando ali a gratidão. Só que o povo aqui, amado por Deus, não estava honrando Deus como Pai, não estava honrando Deus como Senhor, não estava dando a glória a Ele. Deus estava ficando em segundo lugar, Deus estava sendo preterido. E sabe onde isso começa? O texto diz, um vocativo aqui: ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Deus chama a atenção especialmente dois sacerdotes, aqueles representantes de Levi, que foram separados para o culto. Havia 12 tribos em Israel. Se a gente for pensar assim, colocar assim, seria 13, porque José recebeu 2 funções, Manassés e Efraim. Mas aí a divisão da terra deu 12 tribos, porque Levi não recebeu terras. Por quê? Porque eles deveriam se dedicar ao serviço do culto. Era uma tribo inteira que viveria para as coisas do culto. E aí o representante máximo, o sacerdote, ele está desprezando o nome de Deus. Começa pelo sacerdote. Quando as coisas dão erradas em algum lugar, qualquer lugar que seja, você não culpa. O problema não é da dona Maria da faxina. A empresa faliu, multinacional faliu. Aí vem assim: não faliu, a culpa foi da dona Maria da limpeza. Isso é verdade? Não. Pode ter vários motivos que faliram, mas os maiores responsáveis são os seus administradores. Essas são aquelas pessoas que estão lá em cima. O serviço a Deus é a mesma coisa. Este é o problema maior, está na liderança. Quando as coisas se corrompem, elas se corrompem primeiro na liderança, na cabeça. Em todas as épocas da história foi isso. Teve algo que quase matou a igreja, na verdade matou em muitos lugares, que a gente conhece como liberalismo teológico. As pessoas começaram em suma, isso aqui não é muito bem assim, não. Isso é coisa de ser mito. E não, Deus não age dessa forma, isso é mito, isso é coisa lá da Idade Média. E começaram a descrer na Bíblia. E começaram a ensinar isso nos seminários. Os seminários deram os cultos à igreja, e a igreja foi sendo dizimada. Não foi uma perseguição externa, foi de dentro para fora. Então começa onde? Na igreja. Vem na sua liderança. Por isso, talvez, lá no Novo Testamento, em João ele fala muito dos falsos profetas. Os falsos profetas eram um problema terrível. Por quê? Porque enganavam as pessoas, e corrompiam as pessoas. Então o problema começava nos sacerdotes. Aí eles perguntam, Deus fala que desprezam. Em que desprezamos o Senhor? Aquela criança cínica
né, que fez alguma coisa, e ele fala assim: o que eu fiz? O que eu fiz? Não é só criança, não, né? Aluno assim: o que eu fiz? Não fiz nada. Né? Você sabe o que ele fez. Aí eles falam assim: o que eu fiz? Em que eu desprezo o seu nome? Aí Deus responde: ofereceis sobre o meu altar a um mundo. E aí para perguntar, o que havemos profanado? Havia todo um ritual para o culto, e eles desprezavam isso. Nisto é que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Eles estavam oferecendo, estavam fazendo o serviço, eles estavam oficiando, mas no coração deles eles pensavam: a mesa do Senhor é desprezível. E olha, Deus, ele viu o quê? O coração. Deus sabe. O Senhor me sonda e me conhece. Sabe quando me assento e quando me levanto. A palavra não chegou aos lábios e tudo Senhor conhece as coisas. Você pode enganar o pai, a mãe, o irmão, esposa, chefe, patrão. Você pode enganar até você mesmo. Mas Deus, você não consegue nem enganar. A mesa do Senhor é desprezível. E como isso se traduzia na prática? O que eles faziam de verdade, né? O que o povo fazia, eles aceitavam. Eles faziam para Deus o animal cego, o animal coxo, o enfermo. Aí um pouco mais à frente, isso é repetido, ele fala que trazer o dilacerado. Era isso que eles davam no culto. E o cordeiro oferecido para o sacrifício, segundo a lei, devia ser perfeito, sem nenhuma mancha. Era o melhor, não era o pior. Não era aquele que você olhava para o rebanho e falava assim: esse está doentinho já, não vai produzir mais nada, então eu vou dar para o sacrifício. Não, aí esse está coxo, está manco, eu vou dar para o sacrifício. E aconteceu uma tragédia. Um dos cordeiros foi apanhado no canto do lobo, se lacerou, arrebentou tudo. Ali uma carniça, um pedaço de carne, aí sobrou lá, não serve para nada mais, então eu vou lá oferecer o altar de Deus. Era isso que eles estavam fazendo. Isso, irmãos, é dar aquilo que sobra para Deus. E por que eles não deveriam fazer isso? Aí tem aquela questão do tipo e do antítipo. Você não precisa gravar esses termos, mas o Antigo Testamento fala de muitos tipos. A arca é um tipo da salvação, o cordeiro é um tipo, a Páscoa é um tipo, e tem os seus antítipos revelados no Novo Testamento. O cordeiro aqui é um tipo do antítipo. O antítipo é quem? Jesus. Quando João está pregando e passa ali, Jesus passa, João diz para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que apareceu preso lá nos galhos, quando Abraão ia sacrificar Isaac, e o cordeiro substituiu Isaac, era um tipo de Jesus. Então, por que o cordeiro tinha que ser perfeito? Porque ele apontava para o Cordeiro de Deus que é perfeito, sem pecado, sem nada. Deus não deu qualquer coisa para te salvar. Deus não deu o que lhe estava sobrando, o que não tinha valor para ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não deu qualquer coisa, ele deu o seu único filho. Em Romanos, quando ele fala da nossa oração, que a gente vai ter certeza que ela é atendida, ele vai falar assim: aquele que não nos negou o seu próprio filho, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Aquele que não negou
Deus, Ele nos deu o seu melhor no fundo da sua mão. Então ele tem que pelo menos ter a reciprocidade, dar para ele o melhor. Que eles davam cordeiros, coxos, cegos, mancos, lacerados, doentes, ou seja, que não tinha serventia. E aí, você diz assim: mas hoje a gente não faz mais sacrifício, mas nós oferecemos um culto para Deus, nós damos coisas a Deus. E o que nós temos que entregar para Deus? O que o texto está falando conosco é que nós precisamos dar o melhor. Por vezes damos também o coxo, o cego, o manco, o doente, o dilacerado, quando a gente faz culto de qualquer maneira. O culto não começa, o culto que hora começa com a sua igreja, 19h30. Mas ele começa muito antes. Ele começa na minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, no meu trabalho, no meu relacionamento com meus patrões, chefes, colegas, gerentes, né, que eles são atendidos ali por mim. O culto tem que começar bem antes. Deus primeiro aceita o adorador, depois aceita a adoração. O culto tem que ser melhor. Quando nós vamos para a igreja, e aí tem a parte exterior, porque a gente fala assim: mas o meu coração. Mas o seu coração não dá para ver. Não dá para ver. Deus sabe, não dá para ver. Jesus deu para a gente uma forma de identificar assim, que é: pelos frutos os conhecereis. São pelos frutos. Então, se você vem para a igreja, não, qualquer roupa serve. Qualquer roupa serve. Não, para a igreja tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Há um ditado popular que o pessoal falava assim, antigamente falava muito, né? E a roupa da missa? Essa roupa da missa? Porque as pessoas o passado era mais difícil, né? Nossa história aqui recente. As pessoas tinham menos condições, menos roupas. E aí você tinha aquela melhorzinha que era da missa, era do domingo. A gente precisa entregar o melhor para o nosso Deus. Ele faz aqui, no versículo 9 a 10, ele diz que o culto é rejeitado. Ele diz assim, deixa eu voltar o versículo 9 aqui. Ele faz uma comparação. Ele diz assim: apresenta isso para o teu governador. Você apresenta isso para o teu governador? Você quer ter um favor do governador, e você chega lá com um cordeiro que foi apanhado no campo, ovelha, e foi dilacerada por um lobo, e você chega, esse resto, você chega lá e deixa um presente para o seu governador. Você vai visitar o governador e você leva um cordeiro cego, manco, doente, é isso que você faz? Não, o governador você leva o melhor. E aí é o governador da província. Eles deviam ter mais ainda Artaxerxes, né, o imperador da Síria. Eles deviam temer mais a Deus. É o Senhor dos senhores. Ele se apresenta aqui dessa forma: diz o Senhor dos exércitos. E essa forma se repete algumas vezes: diz o Senhor, diz o Senhor dos exércitos. Quem é Deus? Deus é o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o governante supremo. Só que por vezes nós respeitamos mais as autoridades civis constituídas, e devemos respeitá-las sim, mas nós respeitamos mais do que a Deus. Nós temos mais respeito e reverência diante delas do que diante de Deus. E Deus é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Rei. É necessário respeito, é necessário reverência. Como você se apresenta diante de uma autoridade? Você vai de qualquer jeito? Você fala qualquer coisa? Você se pronuncia de qualquer maneira? Não. Você
vai da forma mais respeitosa que você pode. E a igreja faz isso. Apresenta isso para o seu governador. Sabe o que Deus está? Vocês sabem o que vocês estão fazendo. Não é que vocês não tenham noção, vocês têm maldade mesmo. Vocês estão desprezando o é no sábado, no Antigo Testamento, lá no Decálogo, dos Vinhos, foi criado para a gente santificar, para a gente separar. 6 dias de trabalhar e o sábado é o sábado do Senhor. Vai fazer a mesma obra, é para se dedicar. Sabe que o nosso sábado hoje é o domingo, porque o começo, a nova criação de Jesus ressuscitou, a igreja aparece unida no Cristianismo domingo, o dia da ceia domingo significa literalmente o dia do Senhor. Alguns críticos dizem que foi Constantino, lá no século IV, 325, que instituiu essas coisas. Não, Constantino ele pode ter oficializado aquilo que a igreja já fazia. Bem, mas o fato é que o nosso catecismo da Schmitz, ele vai dizer o seguinte: como você preparar para o sábado? Você deve colocar tudo em ordem durante a semana, para que você não precise trabalhar no sábado, que você vai ser responsável. Eu tinha que fazer uma sábado, mas e os outros dias? O que você fez no outro dia? Tem que botar tudo em ordem, para no dia do Senhor você não tem que fazer. Não faz tudo, você está descansado. Então, o domingo era para a gente se separar, inclusive para descansar. Até numa quarta-feira, justifica, a gente está aqui meio cansado, trabalhou. Agora no domingo a gente está aqui tudo novinho, Tudo novinho. A gente deve pensar assim: hoje é sábado, eu não posso dormir, porque amanhã eu tenho que ir para a escola. Dominical. E a gente pensa justamente o contrário, Dominical não é dia de trabalhar. Eu não posso dormir até mais tarde, não posso fazer. A gente devia se preparar melhor para dar o melhor para Deus. E estar descansado para dar o melhor para Deus. Vamos dar o melhor para o nosso Senhor. Aí o texto vai continuar. O culto que Deus rejeita, do versículo 9 ao versículo 10. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. É assim que vocês querem ser assim? É assim que vocês querem um favor? Assim? Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Bom, esse versículo aqui é pesado. Por isso que eu já os adverti. Como começa o texto? Sentença. Que literalmente está no escopo, fardo, por peso. O negócio é pesado. Um texto muito parecido com esse, com um texto diferente, de exílio, pré-exílio, é o texto do profeta Isaías, no capítulo 1. Ele diz assim: as vossas tuas novas, os vossos sábados, os aborreço. Quer dizer, as festas sagradas, Deus estava se aborrecendo das festas sagradas. E aí ele diz assim, lá em Isaías capítulo 1: porque eu não posso suportar ou aguentar iniquidade com ajuntamento solene da congregação. Então eles fazem tudo errado. E aí oferecem como uma formalidade. Deus, isso aí para mim é uma abominação. O culto, ou ele é uma bênção, ou ele é aceito, ou ele é conforme a Bíblia diz que tem que ser, ou Deus não aceita. E aqui nesse texto ele fala assim: quem dera, tomara que entre vós, que houvesse entre vós quem fechasse a porta. Fecha a porta da igreja. Não deixa mais ninguém entrar, fecha a porta do templo. É melhor não ter culto do que ter isso que vocês ofertam para mim. Eu só não tenho o povo lá no templo de Malaquias. E aí,
como a gente aplica a mensagem a cada um de nós, como nós reagimos diante disso? Será que nós estamos oferecendo uma oferta? Como digo, oferta é o nosso culto, não falamos só de dinheiro, né? Isso é o culto. Mas esse texto fala também do dízimo, né? Em Mateus 3, né? Mas especialmente o culto. Se a gente está oferecendo melhor para Deus, ou Deus está falando assim, olha, era melhor que tivesse fechado a porta. Era melhor que tivesse fechado. E às vezes a gente bate e diz assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas esquece ela também, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Né? Então, é necessário que a gente se quebrante diante de Deus, que a gente clame por misericórdia, porque a gente sabe, se o coração contrito, Deus não vai desprezar. Ofereçamos melhor para o nosso Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, nós a chamamos, ela se auto-apresenta dessa maneira como uma espada de dois gumes. O que a espada faz? Corta. É necessário que ele seja cortado, né? No sentido figurado. O texto fale conosco. Que a gente não só lê e fala assim, no tempo de Malaquias acontecia assim. O texto está aqui, que nós estamos lendo, para que a gente reflita e não cometa esses mesmos erros. Essa é a finalidade da nossa vida. Do versículo 11 ao versículo 14, apesar de vocês, apesar de vocês, eu sou Deus. Apesar do desprezo de vocês, eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo exaltado. A grandeza de Deus e a verdadeira adoração. Deus se afirma, entre as nações. Eu acho que eu esqueci aqui algo assim, importante aqui. Peraí. Tomar o verso entre vós, que fecha as portas, para que nós não assentais debaldes em vão o fogo do meu altar. Não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa oferta. Versículo 11. Mas desde o nascente até o poente, é grande entre as nações do meu nome. Em todo lugar é queimado incenso, trazendo ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, enquanto Israel, o povo escolhido, o povo amado, está dando para Deus o que sobra, eu estou dizendo, só que eu não sou um Deus tribal, eu não sou um Deus só de vocês. Enquanto vocês estão fazendo isso, entre as nações, do nascente do sol até o poente, entre as nações o meu nome é grande. Em todo lugar está sendo ofertado incenso ao meu nome, entre as nações do Senhor dos Exércitos. Deus é o Deus adorado do lado da terra. Ainda existe quem adora o Espírito de verdade. Sempre há um remanescente fiel. Quando Elias pensava que não tinha sobrado mais ninguém, ficava se lamentando, só existe ainda 7 mil joelhos, lábios, 7 mil almas que não se dobraram a Baal e que não beijaram as suas mãos. Então Elias não estava vendo, mas Deus conhecia. Mas vós profanais, como dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é, a sua comida é desprezível. Agora, preste bastante atenção no versículo 3. Quando a gente veste a carapuça, é outra forma de dizer quebrantamento, contrição, que a gente é para nós, é para mim mesmo. Sou eu que preciso mudar. Nesse texto aqui, veste assim, eu lembro de um amigo meu, quando eu livro que você fala, aí ele falou assim, eu li a carapuça dessa própria esposa.
no caso, né? Ainda dizeis, que canseira. E me desprezais no segundo dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o roxo, o enfermo, e assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Eles oferecem tudo isso, eles dão um rosto, dão um cego, dão um manto, dão um dilacerado, dão um doente, né? Dão a sobra, eles estão fazendo culto, mas o que eles dizem no culto? Canseiro. Isso cansa. Isso cansa. Sabe por que cansa? Porque não tem vida. Não tem vida. Porque não é feito de todo o coração. Porque não é feito em espírito e em verdade. Porque você de fato não está aqui. Porque não há interesse de verdade. Aí a gente deixa canseiro. Aí a gente fica olhando para o relógio e fala assim: esse culto não acaba. Esse culto está longo. Está demorando muito. E aí começa uma desculpa: não, tem que trabalhar amanhã. É só você mesmo que tem que trabalhar amanhã. Ninguém vai trabalhar, é só você. E como se as pessoas saíssem da igreja e fossem correndo para casa dormir. Né? Já chega em casa e demora um tempão ainda para dormir, vai ver a série, vai ver alguma coisa, não sei o quê. Né? Olha, que canseira. Que canseira. É o que a gente falar. Quando a gente faz uma coisa que é do nosso interesse, que a gente gosta muito, não tem essa palavra que cansa. Quando você gosta de verdade, você faz, o tempo passa, né? Você nem percebe, você nem fica cansado, porque você gosta muito de fazer. E aí, eu me pergunto, será que eu gosto muito de Deus? Eu amo, eu quero adorá-lo, né? Espírito de verdade, que a gente possa ouvir na igreja algo diferente. É verdade que o louvor precisa ser bom, que o pregador precisa se esmerar para preparar a mensagem, para que ela não seja como o pessoal dizia lá no seminário, né? Espada, né? Pior que a espada é a capa de espada, porque a espada é longa e chata. Aí tem a capa de espada, que é longa, chata e vazia. Pior, né? A mensagem não pode ser assim, tem que se esmerar, tentar, né? Fazer o melhor, né? Para as pessoas. Só que o coração do adorador tem que estar disposto. E que aí, na nossa igreja, se ouça, você diz assim: poxa, acabou rápido. Podia ter demorado mais. Podia ter mais cultos. Porque eu amo fazer culto ao Senhor. Essa expressão aqui, né, que aparece com uma exclamação, né, de canseira, ela me chamou bastante atenção. Eu espero que tenha chamado a sua atenção também. Pois maldito seja o enganador. Esse versículo aqui, ele tira toda a desculpa, porque você podia estar pensando assim: mas pastor, o pessoal lá estava dando coxo, porque Deus é exigente demais também, né? O pessoal estava dando coxo, estava dando enfermo, estava dando cego, estava dando dilacerado, é porque estava todo mundo pobrezinho, pastor. Ninguém tinha trabalho. Mas Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas. Ele fala aqui. Parece que ele não ouviu, né? A gente pensar assim: mas o pessoal estava pobrezinho, Deus. Não era isso. Pois maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível em iniquidade nas mãos. Aplicação para a nossa vida, irmãos, precisamos oferecer a Deus uma adoração de qualidade, que seja de todo o coração. Você deve estar saturado de isso. Todo início de culto na saudação, eu uso lá nos últimos 10 mandamentos que Jesus apresenta nos evangelhos sinóticos, quando ele diz assim: o segundo semelhante a esse é amar a Deus. O grande mandamento é amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Aí praticamente todo dia, todo domingo, na saudação pastoral, eu pego esse texto e falo assim: quando nós boas-vindas, sejam bem-vindos, adore a Deus.
com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Você já decorou isso. Então que a gente ofereça realmente a Deus o melhor, preparando-se em todos os aspectos, já seja no coração que ama a Deus, na atividade semanal boa, fazendo as coisas certas. Não é que a gente só vem para a igreja se a gente estiver perfeito, não. Aliás, se estiver perfeito, ninguém vem, porque nós somos pecadores. A gente vem assim, até na celebração da ceia, o texto diz: examine-se, pois, sobre si mesmo e comam. Porque se o texto já fala, examine-se a si mesmo, e se estiver tudo bem que você come, acho que ninguém comeria. Mas a gente deve se esforçar para fazer o melhor para Deus. Não nas suas vestes, mas você faz tudo, prepara tudo, vem para a igreja, né, e adora a Deus com a qualidade, não apenas com rituais mecânicos. Seja sincero no seu coração, que haja temor de Deus. Lembre-se, Ele é o Pai. Desculpa, pessoal, não é o Pai, é o Paizinho, papai. Jesus chamou assim. Ele é o Pai, sim. Mas o papai merece respeito, merece honra. E além de ser o Pai, o papai, ele é também o Senhor dos Senhores e o Rei dos Exércitos. O grande Rei que deve ser adorado e reverenciado. Que Deus abençoe, rica e abundantemente.